Gente querida do canal História em um Instante, hoje nós iremos falar da primeira imperatriz do Brasil, Dona Leopoldina, a esposa do Dom Pedro I. Sabe quem foi Dona Leopoldina? Já ouviu falar, com certeza, mas em detalhes agora vai saber mais sobre ela. Professor José da Costa, canal História em um Instante, você vai ajudar compartilhando o vídeo e se inscrevendo. Dona Leopoldina foi a primeira imperatriz do Brasil. Leopoldina nasceu em 1797. 1797. Veio a falecer, posteriormente, a gente vai ver isto durante o vídeo, em 1826. Leopoldina Habsburgo Lorena. Na verdade, estes são os principais nomes dela. O nome dela é muito grande, não vale a pena aqui dizer, e não há necessidade de estar decorando esses nomes enormes. O fato é que Dona Leopoldina Habsburgo Lorena nasceu na Áustria, poderoso império austríaco da época, filha do Francisco I, se não me engano, era o Francisco I, seu pai. Tornou-se arquiduquesa da Áustria e, desde muito cedo, muito jovem, gostava de ciências naturais, biologia, gostava de botânica, enfim, ciências naturais. Em 1817, todo mundo sabe que Dona Leopoldina veio a se casar com Dom Pedro I. Sabia não? Vai saber agora. 1817, naquele contexto ali de família real já no Brasil. Professor, que contexto é esse de família real no Brasil? 1808, independência. Eu vou deixar na tela final alguns vídeos que eu tenho sobre esta questão. Não vale a pena aqui explicar, porque não é, embora seja o contexto, mas já está tudo explicado. Estes vídeos, vou deixar na tela final. Em todo caso, tem uma playlist História do Brasil. Você pode clicar nela e assistir alguns vídeos meus. Aliás, tenho várias playlists, História do Brasil, História Geral, Filosofia, etc. O fato é que em 1817 ela se casa com Dom Pedro I. Se casa por procuração. O casamento não foi aqui. Foi lá na Áustria. Casamento arranjado e todos sabem que o casamento era por questões políticas. Casamento arranjado segundo os interesses das nações, políticos das nações, dos imperadores, dos reis, etc. E Portugal fez aí uma aliança, digamos assim, com o poderoso Império Austríaco da época. E Dom Pedro I, príncipe herdeiro, 1817, ainda não era imperador. Estava no Brasil Dom João VI e o Dom Pedro I era chamado príncipe regente. E a arquiduquesa Leopoldina, na Áustria, lá há um casamento por procuração. Dom Pedro não vai, tem lá uma festividade, um tio, se não me engano, da Leopoldina representa Dom Pedro, tem toda uma cerimônia. Por procuração, ela até gosta do casamento, primeiro porque os interesses da nação acima de tudo. E também ela gostou da ideia, segundo aí os cronistas, historiadores, de vir ao Brasil, uma terra distante da sua, uma terra de botânica, de matas, de plantas, de árvores, de animais. Ela gostava muito, Leopoldina, das ciências naturais. Era muito cortês, Dona Leopoldina, para quem não sabe, muito cortês. E veio para o Brasil em 1817, gostou do Brasil, apesar de que, a princípio, ela estranhou-se com o clima diferente, clima tropical, mais quente que na Europa. Chocou-se também com o fato de alguns padres irem para bordéis e também com a escravidão que existia no Brasil. Embora foi recebido de modo muito festivo, também gostou do país, com exceção desses choques que ela teve. Aí ela até gostou. Dizem os cronistas que Dom Pedro, a princípio, não gostou muito dos trejeitos europeus dela, germânicos, mas
ela veio para o Brasil, foi recebida de modo muito festivo nas ruas, nas casas ornamentadas, etc. e tal. Tinha algumas habilidades, tocar piano, caçava, gostava de caçar, andar a cavalo, pintava, fazia versos e gostava de estudar a natureza, insetos, a natureza, etc. Passado algum tempo, em 1822, vem aí o contexto da independência do Brasil. Como eu falei, deixar na tela final um vídeo meu chamado A Independência do Brasil Explicada. Este vídeo é imperdível, você tem que assistir, porque é todo o contexto aí da independência do Brasil. A independência do Brasil explicada. Deixar na tela final, assista que você vai se enriquecer. E fica também a indicação de um livro, História Concisa do Brasil, do Boris Fausto, historiador Boris Fausto, muito sensato nas suas posições. O fato é que em 1822, Dom Pedro I, no caso, a família real volta para Portugal, Dom João VI, a família real, eles voltam em 1821, né, para Portugal, e chega aí em 1822, a intenção de Portugal era tornar o Brasil novamente colônia, porque quando Portugal veio para cá em 1808, o Brasil deixou de ser colônia, passou a ser a Reino Unido, a Portugal, e quando Dom João VI volta para Portugal, a intenção era tornar o Brasil colônia novamente. Dom Pedro fica aqui, Dona Leopoldina, e em 1822, Dom Pedro vai para São Paulo e ela assume a regência do país, de modo interino, como se diz. Fez lá, presidiu o Conselho de Estado no mês de agosto e deliberou a separação entre os dois reinos, até com ata assinada oficialmente. Então, ela preside o Brasil em agosto de 1822, antes do 7 de setembro, né? Preside uma reunião em que os dois reinos deliberou a separação entre os dois reinos e uma ata assinada oficialmente, inclusive vou dar uma dica de outro livro para vocês aqui, Dicionário Mulheres do Brasil, de 1500 até a atualidade. Dicionário Mulheres do Brasil, de 1500 até a atualidade. Muito do que eu pesquisei de Leopoldina está neste livro também. Dicionário de Mulheres do Brasil, de 1500 até a atualidade. Excelente livro. Então, em 1822, tem-se aí esta ata. Então, dizem aí até alguns historiadores que a independência do Brasil é oficializada aí, não com o grito lá do Ipiranga, né? O grito do Ipiranga que, enfim, está bem explicadinho lá no vídeo, você vai lá, não foi bem um grito, não foi bem independência ou morte, mas essas palavrinhas estavam mais ou menos numa frase lá que Dom Pedro falou, várias palavras, e aquele quadro do Pedro Américo não é bem assim. Você pesquisa também na internet, inclusive tem um vídeo do historiador Eduardo Bueno, muito bom sobre isto, Grito do Ipiranga, do historiador e escritor Eduardo Bueno. Você pode ver aí no YouTube, ele tem um canal muito maior do que o meu, evidentemente, e ele tem um vídeo muito bom sobre essa questão. O fato é que, em 1823, passado aí o contexto de independência, mais ou menos no contexto ainda, Dom Pedro, ele conhece a Marquesa de Santos, que não era marquesa, ele dá o título de marquesa, a Domitila. Eu tenho um vídeo sobre Domitila. História, mulheres que fizeram história, está lá este vídeo na playlist Mulheres que Fizeram História. Se der, eu coloco também na tela final, porque a tela final tem alguns limites de vídeos. Mas eu tenho um vídeo sobre a Marquesa de Santos, Domitila, amante de Dom Pedro, é o título do vídeo. Deixo também na descrição para você facilitar a sua vida. Visite nossas playlists. Em 1823, o Dom Pedro traz a Marquesa de Santos para a corte. E foi um choque evidentemente, para a Leopoldina. Ela teve 7 filhos, entre eles Maria da Glória, mais velha, e Dom Pedro II, como nós sabemos, que vem assumir
a regência do Brasil posteriormente. Ela faleceu em 1826, grávida, abortou, teve a infecção generalizada, surgiram os boatos, que até hoje está aí os boatos, de que ela teria sido alvo de chutes de Dom Pedro I, mas justiça seja feita, não há até agora nenhuma comprovação histórica de que de fato isto aconteceu. Não estou defendendo Dom Pedro I, mas o fato é que o chute do Dom Pedro I, da Domitila, até onde eu sei, até onde eu li, não existe comprovação histórica sobre este fato. Mas o fato dele ser mulherengo, ter várias amantes, inclusive trazer a Marquesa de Santos para a corte, isso aí é mais que evidente, segundo historiadores e cronistas da época. Isso aí é evidente. E ela, nesse contexto aí de transtorno, perdendo o filho, abortando, infecção generalizada, enfim, ela veio a falecer. Inclusive, a casa da Marquesa de Santos, na época, foi protegida pela polícia, porque, ao que parece, a população, algumas pessoas queriam, inclusive, linchar a Marquesa de Santos, porque a dona Leopoldina era muito querida no Brasil, muito cortês. Inclusive, tem nome de ruas e praças, Imperatriz Leopoldinense, o nome aí de uma escola de samba, em homenagem a Leopoldina. Se gostou do vídeo, passe para frente, se inscreva, faça um comentário e ajude o canal a crescer. Canal História em um Instante, professor José da Costa. A gente se vê no próximo vídeo.